Rádio Novelo. O tema da amizade entre mulheres me interessa muito, até porque as minhas amigas, as minhas primas e as minhas irmãs são fundamentais para a minha sobrevivência nesse mundo. E o episódio de hoje é sobre uma amizade que sempre me pareceu improvável e pela qual eu tinha curiosidade. A amizade entre a filósofa Sueli Carneiro e a socióloga Neca Setúbal. Aqui na Novelo a gente produziu, em parceria com a Fundação Tid Setúbal, um podcast delas duas, que acabou de ser lançado agora, no dia 11 de março, em todas as plataformas. No podcast, que se chama Escute as Mais Velhas, a Sueli e a Neca entrevistam mulheres que participaram ativamente da vida política e social do Brasil desde a redemocratização. São 3 episódios, cada um melhor que o outro. Traz uma fatia da história recente do país que estava meio que faltando na voz das protagonistas. E eu aproveitei a oportunidade do lançamento para sentar com a Sueli e com a Neca e conversar sobre o podcast, claro, mas também sobre o relacionamento das duas, sobre como elas se tornaram o que elas são hoje, como elas veem as mulheres mais jovens e que outros projetos elas têm na cabeça. O Escute as Mais Velhas é exatamente o que diz na etiqueta. Um convite para escutar mulheres mais velhas, interessantes, divertidas, cheias de história para contar e que a gente agora vai poder escutar. E no episódio do Fio da Meada de hoje é exatamente isso que eu faço. Eu escuto essas duas, que são mais velhas e mais sábias do que eu e provavelmente do que você também. Eu queria começar perguntando como vocês se conheceram. Bom, a história toda que eu tenho é como? Um belo dia eu recebo um telefonema de um rapaz negro que se apresentou: Sueli, eu sou o Guimé. Eu participei do projeto Rappers, do Guelé 10, eu era rap naquela época e eu fiz ciência política. Há mais de 10 anos eu trabalho na Fundação Tid Setúbal. Nunca tinha ouvido falar na fundação. Ele falou: a fundação está preocupada com o tema racial e pretende incorporar esse tema na sua praxis, né? E conceitualmente, quer dizer, havia toda uma coisa interna na fundação acontecendo e havia interesse de incorporar pessoas também no conselho deliberativo da fundação, pessoas negras. E ele estava me consultando se eu aceitaria. Eu não sabia nada da fundação. Aí ele falou que era presidida pela Neca Setúbal. Eu falei, mas ela não vai aceitar que eu vá, porque eu me lembro que ela fez campanha da Marina Silva e eu, naquele momento, era contra a Marina Silva, porque a Marina Silva era contra as cotas raciais nas universidades. Eu falei, você tem certeza que você já conversou com ela sobre o meu nome? Aí ele falou, não, a Neca sabe. Eu falei, puxa, essa Neca é maluca mesmo. E eu me senti, assim, muito feliz de ver um rapaz negro que saiu de um projeto social que foi muito desafiador, que a gente realizou no Guelé 10 durante 10 anos, que envolveu bandas de rap, né, e toda a cena do hip hop. É claro que teve fatores múltiplos que o conduziram à trajetória exitosa que ele tem, mas ele tinha uma memória afetiva a mais positiva do projeto e achou que eu seria uma pessoa que poderia contribuir com a fundação nesse momento, né, de inflexão que ela estava fazendo para lidar com o tema racial. Isso foi quando, então? Isso foi em 2018, porque a fundação já tinha muitos colaboradores negros, inclusive coordenando alguns projetos, mas não no conselho, né? E aí, a partir de 2016, 2017, a gente mudou a missão da fundação e começou a ter uma intencionalidade. E foi aí, neste momento, que a gente resolveu que, então, a gente teria todas as lideranças querendo alcançar uma paridade nas gerências e nas coordenações, e no conselho, que é um conselho familiar,
onde eram 7 membros, que a gente tivesse pelo menos 2 pessoas independentes, e hoje em dia tem 3. E aí a Sueli, que eu estava morrendo de medo que ela não aceitasse. E aí realmente ela aceitou num primeiro momento por conta do Guiné, e eu fiquei muito feliz por isso, sabe? E aí a gente começou a conversar. E desde aquele momento, não que a gente ficou amiga naquele dia, não foi isso. Mas a conversa fluiu. A empatia fluiu facilmente. Aham. Né? E eu estava muito positivamente predisposta, porque ao chegar na fundação, não tinha só Guiné lá, tinha outras pessoas negras e pessoas negras começando a ser alçadas em posições importantes dentro da fundação. Eu sei que o que eu quero desse setor é um tipo de envolvimento que seja capaz de promover isso, por muito equidistantes que estejamos na escala social. Esse diálogo é possível quando existe vontade política, honestidade, transparência e objetivo comum, porque nós pensamos o país, né? Estar com a NECA tem significado isso. É estar com alguém que pertence a um status superior da sociedade, mas que, ao contrário do imaginário que a gente tem em relação a esse setor, ela e outras pessoas que eu tenho conhecido são pessoas que pensam o país e que pensam um país melhor do que o país que a gente tem. E aí nós estamos na mesma página. E eu me sinto confortável, né? Veja, eu circulo em muitas organizações de hegemonia branca, de classe média alta, do terceiro setor, mas a primeira organização que eu vi pessoas em posições de liderança e de decisão e com orçamento para trabalhar e para decidir sobre esse orçamento, a Fundação TIDE. Para muita gente da nossa equipe, inclusive para mim, foi uma surpresa quando eu descobri que vocês eram amigas, né? Eu descobri por causa do podcast que vocês vão fazer. Porque a proposta foi assim, né? Nós somos amigas, nós queremos fazer esse podcast. E eu fiquei pensando, que gozada, né? Que é a Sueli. Coisa interessante isso. Eu gostaria de saber mais sobre essa amizade. E aí, o pessoal da equipe da Novelo estava falando que a gente fala muito em relações interraciais quando são relações amorosas, né? Mas a gente não fala muito de outras relações, como, por exemplo, relação de amizade, né? Interracial, entre classes, entre raças, entre pessoas, como você falou, Sueli, que vêm de mundos tão diferentes, né? E eu queria saber como isso funciona para vocês, se vocês já pensaram nisso ou não, ou se nem passa pela cabeça de vocês com relação à amizade de vocês. É engraçado, né? Porque a gente foi construindo, foi uma coisa natural. Pelas reuniões de conselho, a Sueli também acabou entrando mais dentro dos projetos e tal, então ela foi ficando muito próxima na fundação. E a gente foi construindo essa relação, porque tinha reunião de conselho e a gente ia almoçar juntas. Depois nós duas, às vezes, só, vamos almoçar, fui na casa dela, aí vamos tomar uma cerveja. E a gente é muito da mesma idade, exatamente da mesma idade. Ah, é? Vocês têm exatamente a mesma idade? 6 meses de diferença, sei lá. Não, e é um isso. alívio ter uma pessoa da mesma idade. Eu acho que tem esse conforto. Porque é isso, porque a gente também anda com gente muito mais nova do que a gente. Exatamente. E tem coisas... No trabalho, né? No trabalho. Como a gente trabalha muito, eu praticamente só trabalho. Eu não sou uma pessoa de vida social. É mesmo? Não, nem um pouco. E também não sou uma pessoa muito agradável. Não sou uma pessoa que gosta facilmente de outras. O trabalho é que orienta, inclusive, muito as minhas relações. Nós sempre estamos juntas, mas nós estamos envolvidas em alguma coisa. Né? Ontem nós estávamos no lançamento de um projeto lindo de pesquisadores negros que estão realizando pesquisas na área de raça e clima. Importante. A gente esteve junto nisso, no desenho, em colocar o edital disso na rua. Então, o trabalho organiza muito a nossa relação. E as memórias compartilhadas de uma geração que sonhou um país e que foi vitoriosa num determinado momento e que está assistindo retrocessos apavorantes. Então, isso nos conecta muito. E tem isso um pouco de geracional, porque eu ainda continuo trabalhando, Sueli também, nas nossas idades. Posso perguntar quantos anos vocês têm? Claro, eu tenho 73. Ela é caçula. Ela é caçulinha. Eu já tenho Ela é mais 74. nova que você. Sei. E tem um gap. As pessoas são muito mais jovens, quase que entra para a sua idade. É.
né? Vai da Aham. nossa idade para a sua. Então fica um gap, assim. São poucas pessoas que a gente tem da nossa idade. E que continuam nesse mesmo Que pique que a continua no gente tá, pique né? nosso. Então a gente acaba se juntando muito. E para além disso, aí a gente acaba. Claro que o trabalho é o que nos liga mais. Mas aí a Sueli foi passar uma semana nos Estados Unidos, eu não aguentei. Aí fiquei uma semana com ela lá. Então, para além do Você não trabalho... aguentou? Falou, eu vou também, eu vou também, eu vou também. Eu também. Fiquei uma Não. semana lá. Então tem uma coisa afetiva que também... Não, e foi um alívio, que meu também, Deus. também nos une para além do Sei. trabalho, porque você vai construindo uma relação afetiva Mas junto. sabe o que é estar no Texas 6 meses, né? E aparece, alguém aparece, entende, do seu país falando a sua língua, estranhando o inglês que aquela gente fala. O inglês estranho e a Horroroso. comida A estranha comida também. que quase me matou, aquela comida, sabe? A comida do Texas é estranha. Eu falei, gente, ainda tem alguém que, sabe, se desaba daquele país lá embaixo, entendeu? Para socorrer uma alma perdida aqui nesse universo bom. texano aqui. Eu fui descobrir, por exemplo, na biografia dela, que a minha filha estudou numa escola que ela fundou, sabe É assim? incrível Olha isso. só. Aí conecta mais ainda, né? Não, aí no mesmo ano ela perdeu a mãe e eu perdi meu pai, sabe assim? Tem umas coincidências estranhas, como diz, tem gente que diz que coincidência não existe, sei lá, tem algum encontro né, mítico aí, tem alguma coisa né, espiritual aí. Um trágica. encontro intelectual, um encontro afetivo, muito... Uma coisa que vocês falaram agora, que vocês falaram a questão da idade, da geração, então eu tenho duas perguntas para fazer sobre isso. Uma vez ouvi vocês duas falando que a identidade de vocês foi forjada como a geração 68. E aí eu queria que vocês explicassem o que isso quer dizer. Mas uma outra coisa de geração tem a ver com o podcast. Vocês falaram, é muito importante, a gente tem a mesma idade, a gente tem a mesma experiência, a gente vem da mesma história, e não tem tanta gente como a gente ainda por aí trabalhando, ativa, ainda fazendo coisas, né? Então, eu queria saber se a vontade de fazer esse podcast tem alguma coisa a ver com isso, e se vocês puderem explicar um pouco. Quem teve a ideia, de onde veio? A ideia do podcast foi em Austin. É mesmo. Olha o Texas aí contribuindo, Não, tá é vendo? porque- Umas conversas, várias cervejas. Não pode comer, toma cerveja. Várias cervejas, comida ruim, sabe assim? Dá boas ideias. E boas ideias. Mas aí vocês tiveram a ideia porque viram algum podcast parecido ou só ficaram pensando, puxa, eu queria tanto conversar com fulano, Beltrano, como é que vocês eu lembram? estava mobilizada, porque eu estava também dando um curso lá sobre epistemologias feministas negras. Mas o curso ele estava o tempo todo orientado para resolver um incômodo, que na academia se trabalha com o tema do feminismo negro, um tema acadêmico, mas que pouco conversa, dialoga com as causas, as lutas que fomentaram esse tema como objeto de estudo. As coisas não começam assim, da proposição acadêmica para o real. Não, o real engendra, e o real feito das lutas das mulheres que engendrou essa categoria que hoje está aí, né, sendo tão trabalhada no plano acadêmico. Meu curso estava muito voltado para isso, para dizer para as meninas, antes de ser um tema acadêmico, isto aqui é uma luta, é uma causa na qual gerações de mulheres empenharam a sua vida, né? E muitas com muitos riscos, inclusive. E essa história precisa ser contada, precisa ser apropriada e ela precisa integrar a reflexão de vocês, porque tem que dialogar com essa história. Uma história de um tempo em que as mulheres não podiam uma série de coisas que vocês hoje vivem como experiências naturais, né? Trocando essas ideias, eu conheci as meninas, e aí a gente foi trocando, eu falei, e é isso ali, você topa fazer? Porque eu já tinha ouvido o Wiser Than Me. Wiser Than Me, da atriz americana Julia Louis-Dreyfus. Exatamente, esse podcast. Aí eu falei, Sueli, você topa fazer? Mas eu tinha certeza que ela ia dizer não. E ela, na hora, ela falou, eu topo, na hora. Você vê como eu sou fácil? Eu ia, pois é. eu ia achei que eu ia ter que fazer uma grande argumentação. O podcast se apresentou, assim, para mim como, olha que possibilidade a gente tem de fazer isso com um instrumento que chega mais fácil, que as pessoas consomem, né, com mais naturalidade, com mais prazer, né?
É uma coisa que é muito contemporânea, um troço que as pessoas mais jovens entendem, né? Vi que o podcast as leve com muito mais interesse para os poucos livros que contam essa história, né? Eu estou muito feliz da gente ter conseguido. Atende, eu acho que é oportuno e, sobretudo, homenageia, né, uma geração valorosa, cuja memória precisa ser Não, e ouvindo, preservada. né, Branca, ouvindo essas mulheres, é incrível, né? Assim, pensando como foram corajosas, né? O trabalho todo, incrível trabalho. Você falou que você se inspirou, Neca, nesse podcast Wiser Than Me, que é um podcast de muito sucesso, que é a Julie Louis-Dreyfus, que tem mais ou menos a minha idade. Eu tenho 62, eu acho que ela tem 60, por aí, 61. E ela fala com mulheres mais velhas do que ela, de 70, de 80, de 90, que ela considera que são mulheres mais sábias que ela, né? A gente nunca poderia chamar esse podcast de mais sábias que eu, porque não é o caso. Vocês estão ali com as pessoas, com as pessoas que vocês estão entrevistando. Somos parte da história. Da mesma geração, exatamente, mais ou menos, né? Mas eu queria saber que tipo de mulheres vocês tinham pensado, assim, antes de pensar nos nomes, vocês pensaram que tipo de mulher a gente quer conversar ou vocês pensaram primeiro nos nomes? Nós pensamos inicialmente nas mulheres que construíram a luta de emancipação que as mulheres travaram na segunda onda feminista, né? A partir da Constituinte. E o Marco né? era a Constituinte. Marco foi a Constituinte, né? São mulheres que, de um jeito ou de outro, através até das artes, do ativismo mesmo feminista, né? Porque tem todos esses perfis, né? É o tempo da ditadura militar, né? Esse é o contexto maior em que a gente está inserido, mas de alguma maneira são pessoas que se insurgiram, estavam em resistência, não é? Aquele momento de arbítrio e toda a opressão que ele representou para os segmentos políticos, né? Porque no podcast vocês têm pessoas da academia, vocês têm pessoas do ativismo, da militância, tem pessoas da área de letras, pessoas da área de música, tem mulheres de várias áreas. Literatura, mas elas têm em comum, tem isso, né? E atuaram a partir da Constituinte no espaço público. Exatamente. Né? São pessoas que estavam em situações bem díspares, né? Socialmente, na inserção mesmo da atividade pública, né? Conectadas pelo momento político e atravessadas também pela experiência do movimento estudantil. Vocês são pessoas públicas, todas as duas, e vocês estão acostumadas a dar entrevista, né? Como é que foi virar entrevistadora, assim, tá do outro lado da mesa? Eu gostei muito, essa ali também, eu acho. Eu prefiro muito mais. A gente gostou, assim. Não, muito melhor. Foi engraçado. Muito melhor é boa. Que a gente até combinava um pouco as perguntas, mas fluía tão fácil. Foi bom. O jogo aqui entre nós duas, que foi gostoso, achei bem gostoso, sabia? Então, primeiro porque são pessoas que a gente ama, que a gente admira. Então é fácil, né? Eu babei em cima de algumas, porque tem mulheres que eu realmente... Quem, por exemplo? Uma Benedita da Silva, por exemplo, eu acho que ela é só a maior de todas nós mulheres negras. Nossa, eu fiquei emocionada em muitas entrevistas, Branca. Ver a história de onde que elas, a origem delas e tudo que elas superaram e aonde elas chegaram, são maravilhosas, né? Então, acho que, assim, muito incrível, muito, muito maravilhoso. E outras, por exemplo, como Schumacher. Schuma super didática, incrível, a entrevista dela um baluarte do feminismo, né? Jaqueline. É uma enciclopédia, né? Jaqueline Pitangui, ela tem a dignidade, né, de uma rainha, né? Ela é toda altiva, né? No melhor sentido que isso pode ter, né? Então, todas elas, de um jeito ou de outro, expressando isso, né? Essa grandeza, né? Grandeza como seres humanos, generosas pelas escolhas que fizeram. Então, foi um momento
Que acerto nosso, né? Eu não sei se foi bom para ela, mas para nós foi ótimo, Nossa, né? foi Vamos ótimo, combinar. é isso. Não, eu acho que elas gostaram muito, não sei, minha sensação é que elas saíam muito felizes também da Eu acho que entrevista. sim, porque eu acho que elas têm também essa mesma sensação que a Sueli estava falando, de que a história não foi contada, não foi recontada, e de que as feministas mais jovens não necessariamente conhecem, pelo menos não em tanto detalhe, em tanta riqueza, tanta textura, a história dessas mulheres, dessas outras feministas que vieram antes delas, né? Todas, é isso que eu quero crer. O sentimento que elas me provocam, e cada uma de nós provoca na outra, que as meninas também venham, as meninas, as jovens de hoje, venham a compartilhar disso, né? Desse valor, né? Extraordinário que está por trás de tudo isso e que elas são herdeiras, né? E que elas possam acreditar que vale a pena, né? Esse compromisso, né? Vocês acham que vocês saíram diferentes dessas conversas? Eu tenho certeza que eu saí. De algumas delas, brancas, eu não conhecia nada. Por exemplo, a Xuma, que eu achei incrível. 3 que eu não conhecia nada: a Xuma, a Diva e a Helena Teodoro. Essas 3, por exemplo, eu não conhecia nada das histórias delas, né? E a gente está falando aqui da Xuma Schumacher, da Diva Moreira e da Helena Teodoro, só para os ouvintes saberem, exatamente, né? Exatamente, né? Então, assim, eu fiquei assim, impactada por cada uma delas. Eu acho que eu saí diferente, eu acho que sim. E você, Sueli? Eu saí feliz, uma sensação de uma ideia realizada e uma ideia que eu quero acreditar que todas nós que participamos temos motivos para celebrar, porque a gente quer que ela vá para o mundo, porque esse conjunto de mulheres, com as suas histórias únicas, extraordinárias, é um patrimônio cultural, um patrimônio político, um patrimônio emancipatório que as mulheres brasileiras têm. Se eu fosse uma garota, eu abraçaria esse patrimônio e cuidaria disso muito bem cuidado e revisitaria sempre. E cada vez que ficasse difícil, eu voltaria, sabe? Para ouvir uma ou outra, para que a coragem da luta fosse fortalecida. É alguma coisa que toda menina, estou falando de você, né, Branca? Toda menina. Eu só tenho 10 anos menos que vocês, então todas as filhas das tem a nossas... Ashley aí com vocês, né? nossos filhos e filhas. Que seja um material que seja inspirador para as novas gerações. Sabe que uma das coisas que eu acho muito bonita, com a Sueli eu já aprendi isso também, mas com várias delas eu acho bonito um lado que várias colocaram, que é trazer tanto as questões do samba, da música, do candomblé. É muito bonito o jeito que elas trazem. Então, eu acho que isso é um outro olhar que elas vão trazendo de uma forma muito natural, como isso vai integrando na academia, na vida delas, como elas trouxeram isso das suas histórias de origem. É tão bonito como isso vai trazendo da mãe, da avó, do pai. É muito bonito como isso se integra na vida e como elas vão trazendo isso de uma forma do seu saber e tal. É muito bonito isso. Então você acha que vai ter só aquele discurso, né, mais do ativismo feminista, e de repente elas trazem este lado, sei lá, mais espiritual, mais do samba, mais da música, integrado com o discurso feminista, com o discurso acadêmico. Eu achei tão bonito isso, sabe? Eu gostei muito dessa parte, isso me surpreendeu. E você, Sueli, teve alguma coisa que te surpreendeu, assim? É bem interessante, porque a gente começou conversando sobre coincidências, similitudes, né, de processos que pessoas tão díspares, né, como eu e Neca, estiveram presentes na nossa trajetória, né? Mas foi muito curioso também quão similar foram os caminhos traçados por algumas mulheres, a experiência delas fora, como foi parecida, a coisa de administrar os filhos num lugar internacional, a coisa do como voltar para a educação depois de ter realizado casamentos que faziam parte inegociável do processo das mulheres de uma determinada geração e de uma determinada classe. Muitas apresentaram histórias semelhantes, né, em relação aos casamentos, à maternidade, às escolhas
acadêmicas intelectuais, a coisa de acompanhar os maridos, né, que estavam fazendo os seus processos de desenvolvimento de carreira no exterior. Então, várias situações que diferentes mulheres, e até geograficamente distantes, acabaram tendo uma mesma experiência, sobretudo no plano internacional. Foi muito interessante, detalhes da biografia da Jaqueline Pitangui, porque eu morei com a Jaqueline Pitangui quando nós estávamos, né, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e detalhes que eu desconhecia. Ela sendo filha de Temporão e por isso recebeu uma educação inusitada pela preocupação dos pais de que não ia poder acompanhá-la, né, por muito tempo. Então, construíram toda uma estratégia de torná-la emancipada, né, entre aspas, assim, autônoma, né, para que ela pudesse encarar o que quer que viesse com independência, autonomia, experiência que talvez explique um pouco a personalidade também, né, tão extraordinária, né, então ela apresenta coisas bem diferentes. Isso é legal também para as mulheres mais jovens, para verem também como se forma uma história como essa, né? Que pessoas assim, né, como a Diva, a Jaqueline, assim, não nascem prontas, né? Vem de toda uma história, uma série de dificuldades. E outra coisa que vocês falaram que eu acho que é muito importante desse podcast, que para mim até é um alento, sabe, voltar lá e ouvir as entrevistas todas, é isso, né, que a gente está num momento difícil no Brasil, no mundo, né, de um modo geral, com a de extrema-direita cada vez mais forte, e aí a gente pensa, não, essas mulheres estavam fazendo essas coisas durante todas no meio da ditadura, nos momentos mais duros da ditadura. Então, se elas aguentaram isso, a gente não tem que reclamar de nada, tem que cada uma fazer, vamos lá, vamos embora. Fica uma história oral, que não é uma coisa que a gente tenha muito aqui, uma história oral dessa geração do feminismo no Brasil, né? Depois do intervalo, elas contam como foi trabalhar pela primeira vez em áudio, como foram criadas pelas famílias, como o feminismo entrou na vida delas e quem são as mulheres que foram grandes referências para elas. Mas eu queria saber agora, como é que o feminismo entrou na vida de vocês? Eu vou falar porque eu acho que o feminismo para mim veio muito tardiamente. Eu começo a atuar na área de educação por muitos anos e o meu foco sempre foi muito justiça social, sabe? Para mim a questão das desigualdades, da justiça social. Então eu vou atuar na educação pensando na questão da educação pública, nas desigualdades educacionais, e isso foi indo por muitos e muitos anos. Eu lembro que eu trabalhei no Unicef um tempo, e morei em Bogotá 1 ano e meio, e eu era representante do Unicef para a América Latina e Caribe, e tinha muita questão de gênero em vários países da América Latina, e olha o absurdo meu. Eu falava, bom, no Brasil a gente não tem esse problema. Isso no final da década de 90. Olha que horror. Eu juro que eu pensava isso. E eu só vou me apropriar dessa questão do feminismo quando eu crio a Fundação Tia de Setúbal, que eu começo a atuar na periferia, 2006. Então aí eu começo a ter esse olhar, porque aí era um espaço muito machista da periferia, então a gente tinha um espaço lá em São Miguel Paulista, que é um bairro da Zona Leste, um clube que só tinha meninos, então aí eu começo a ter um foco muito de atuar, de colocar as meninas, tinha um programa Menina Mulher, enfim, aí eu entro já desde esse começo muito com esse foco com meninas e pensar a questão das mulheres e tal, mas isso foi em 2006, olha que absurdo. E aí isso fez você voltar, porque você vem de uma família de banqueiros. Não, eu sempre que são machistas, não. Né? Então, pessoalmente não, porque eu fui educado num espaço muito masculino, mas eu tive duas coisas, né, Branca? Uma família muito privilegiada, mas também tive um privilégio de ter um pai
e uma mãe muito à frente do seu tempo. Então, um pai que era um pai que se dizia que ele era um liberal do século XIX, no sentido filosófico do termo, então, um pai que era muito aberto. Ele gostava de ter uma filha que ele chamava intelectual, que pensava diferente dele. E uma mãe que morreu muito cedo, eu tinha 26 anos, ela tinha 52, mas uma mãe que era muito à frente do tempo dela também, ligada às artes, literatura, música e tal. Então ela me deixou uma memória de mãe, que na época não era padrão, de uma mulher muito à frente do tempo, casada com um pai muito forte, mas que questionava o meu pai direto. Ela não se submetia ao meu pai, ela não pensava igual a ele, questionava. Então, eu tive um legado de uma mãe que falava, siga o seu caminho, falava literalmente, ela deixou escrito para mim algumas coisas que ela chamou conversas, quando eu casei. Ai, que bacana. Conversas, porque ela dizia, conselhos é muito chato. Então, ela deixou um caderno escrito. Ela fala, siga o seu caminho, seja quem você é, tenha autonomia e tal. E ela era assim, então mais do que só escrever, ela era assim. Então eu tive este legado de buscar o meu caminho, ser eu. Então dentro de um espaço masculino, muito masculino, eu pessoalmente pude buscar o meu caminho e batalhar por ele muito fortemente e romper os preconceitos, porque eu chegava com o rótulo socialite, aí eu tinha que romper o rótulo socialite para chegar... Antes de ninguém nem te conhecer, né? Nunca então nem tinha visto. Nunca tinha visto, aí eu tinha que desfazer esse rótulo para chegar à NECA e, através do meu trabalho, construir esse caminho. Agora, o feminismo enquanto pensar uma coisa mais de gênero, mulher e tal, é isso que eu falei que foi em 2006, mas assim, pessoalmente, abrir o meu caminho foi desde sempre. E você, Sueli, como é que o feminismo entrou na sua vida? Eu venho de uma experiência, desde a infância, de sofrer as duas questões, o racismo e o sexismo. O racismo, eu digo sempre, o rito de passagem para uma criança negra, né, para enfrentar o racismo que está na sociedade, é entrar na escola. Então, é impossível entrar para a escola e não ter que se deparar imediatamente com inúmeras situações de discriminação racial. E isso é o tipo da coisa que, desde os 6 anos de idade, eu passei a viver. E a questão da opressão da mulher é uma coisa também que vem de dentro de casa, né? Eu tinha um pai que era um provedor, embora fosse um homem pobre, com um salário modesto, mas ele sustentava 7 filhos e ele entendia que ele era a luz, a razão, né? O status de uma mulher para ele era relativo ao homem que ela tinha ao seu lado. Ele sempre investiu que os filhos tinham que se educar, que tinha que ter escola, que não sei o quê, mas ele nunca acreditou que uma mulher pudesse valer a mesma coisa ou mais do que um homem. E com certeza ele não tinha essa opinião, né? Sim. Tinha coisas que era natural para ele no comportamento masculino e não no feminino. Quer dizer, coisas que os seus irmãos podiam fazer e você não podia? Ah, sim, não. E era uma moral rígida, muito católico. Minha mãe também era religiosa. A moral do catolicismo era a moral que imperava, né? Mulheres tinham que se comportar de uma determinada maneira e, se não o fizesse, elas corriam riscos, né? Inclusive de sofrer algum tipo de corretivo. Desde que eu comecei a entender essas assimetrias, eu me tornei uma pessoa bastante revoltada e cresci assim, mas eu não sabia que essa indignação, que isso era objeto de uma luta política. Isso é que faz a transição da gente, né? Meus pais tinham consciência racial, mas também não eram politizados ao ponto de pertencerem aos movimentos negros, por exemplo. E minha mãe dizia para as meninas para não dependerem de homem para nada, que era como ela explicava a condição de opressão que ela vivia. E ela usava uma frase recorrente, ela dizia: não dependa de homem para comprar suas calcinhas, sabe assim? Então, olha só. Então isso era uma coisa que acompanhou, né, a todas nós, as 4 meninas.
A insurgência dela foi impedir que a gente se tornasse donas de casa, sabe? Vão estudar e vão fazer qualquer outra coisa que não seja isso. E a maioria de nós somos péssimas donas de casa, diga-se de passagem. Então, além do quê? De propósito, né? De propósito, é para ninguém mandar você cozinhar, porque não sabe cozinhar mesmo. Nossa Senhora, somos horrorosas. Só salvava uma, coitada, que foi a que a gente já perdeu e que cuidava da gente no Natal, não sei o quê, porque foi a única que aceitou. Que tinha gosto, devia ter gosto pela coisa. Que gostava por prazer. É quando eu entro na universidade que eu vou descobrir que existem esses dois movimentos sociais, movimento negro e movimento feminista. E aí eu entendo. Falei, era disso, né, que se tratava o tempo todo, né, sabe assim? E aí eu começo a frequentar, né, movimento negro, movimento feminista, mas eu acho que meu brevet mesmo, né, de feminista eu vou tirar com a Lélia Gonzalez. Quando eu vejo a Lélia pela primeira vez, o raio, né? Assim, abriu a minha cabeça, eu falei, entendi tudo, agora eu sei o que eu vou fazer. E aí o tipo de engajamento específico que eu iria fazer, porque tinha o movimento negro, tinha o movimento feminista, mas eu entro nessa outra vertente que é o movimento de mulheres negras, e é aí que eu construo a minha trajetória mesmo, que era o que eu descobri que queria fazer. E aí a Lélia é a Lélia Gonzalez, só para a gente explicar aqui para os ouvintes. Você conheceu ela como? Ela foi sua professora? Ou... A primeira vez que eu a vi foi num evento feminista organizado pelas feministas paulistas. Ela é mineira de nascimento, mas era radicada no Rio de Janeiro. E a primeira vez que eu a vi foi num seminário que as feministas paulistas organizaram. E eu fui porque eu estava circulando na cena feminista. E aí ela era a única mulher negra na mesa desse seminário, e depois que ela falou, nada mais precisava acontecer, era bastante, porque ela tinha esse carisma, esse tipo de luz, né? Tocou mente e coração, né? E foi, assim, um momento de revelação para mim, e dali para frente eu comecei a perseguir aquela trilha, né, do que é a organização política específica das mulheres negras, o que é o protagonismo, do que é o feminismo de mulher negra, como ele se constrói a partir de experiências tão diferentes como a Neca citou, né, como que passa pela questão cultural, né, que passa pela questão religiosa, como esse feminismo negro vem articulando experiências que estão também enraizadas na nossa identidade, né? Na nossa ancestralidade. Então, esse é o começo. E depois o resto é história. Só falando que acabou de ser relançado um livro da Sueli Carneiro sobre Lélia Gonzalez. Mas é um livro que ele compõe uma coisa maior, que foi um projeto enorme realizado pela REDE, sob a liderança da Schumacher, em parceria com o Banco do Brasil. É um projeto grande que foi composto de uma exposição, de vídeos, e o livro compõe esse conjunto de itens, né, que o Banco do Brasil e a REDE organizaram em torno da pessoa de Lélia. Esse projeto é de 2014. Foi um trabalho coletivo, realizado sobretudo pelo grupo de pesquisa sob a liderança da Schuma, que já tem essa tradição. A Schuma já tinha feito outros trabalhos sobre mulheres negras, fez o Pequeno Dicionário, fez outras obras, e ela me convidou para assinar esse retrato da Lélia, né? Porque é um livro que é um retrato, e em que a ênfase que a gente quis dar foi nesse protagonismo político mesmo da Lélia, né? Porque já naquele momento tinha a intenção de valorizar essa dimensão, porque atualmente tem todo um resgate importantíssimo, né, do valor acadêmico, intelectual, do trabalho, da reflexão da Lélia, mas muitas vezes obscurece a relevância dela na cena nacional e internacional do feminismo, porque ela foi uma expressão, tanto é que ela foi homenageada em Beijing, por exemplo, né? Na conferência. E a Angela Davis fala dela, né? Então, a necessidade de repor essa figura inspiradora, né, política,
que foi, por exemplo, assessora do gabinete da vereadora Benedita da Silva, que as pessoas não sabem, que ela e Bené estiveram juntas na Conferência sobre a Mulher de Nairobi, em 85, que ela criou a Unizinga, uma organização de mulheres negras que inspirou várias outras, inclusive a minha, né? O Gueledés, que esteve em partidos políticos e questionou a postura de partidos políticos em relação à questão racial, que escreve uma carta pública para o atual presidente Lula, não é? Questionando as posições do partido em relação à questão racial, que fez a mesma coisa em outras agremiações, que fez a mesma coisa na academia, que fez a mesma coisa no movimento negro, porque ela também questionou, né, o machismo, né, dentro das organizações negras, que era chamada de criadora de caso, né? Por onde ela passava. E é exatamente esse o aspecto que eu mais gosto da biografia dela e da personalidade dela. Essa capacidade de ser criadora de casos e por onde passou, e é o que eu desejo fazer também até morrer. Como boa aprendiz dela. São casos que precisam ser criados, né? Pois é. Uma última pergunta aqui para vocês, essa questão do áudio, né? Porque isso é um podcast, vocês duas já fazem conferência, participam de seminário, dão entrevistas, vocês já participaram de documentários, escreveram livros, então, mas é a primeira vez que vocês trabalham só em áudio, né? É diferente, não é? Como é que foi? Teve alguma surpresa? Eu estranhei. Eu estava morrendo de medo de fazer isso. É? Conta. Eu tava com medo, a gente toca projeto, a gente toca equipe, a gente, né, faz essas coisas todas, mas esse negócio de luz, câmera, ação, não é, não, aí não. Pelo menos não tem luz e câmera, pode vir de pijama se quiser, não tem problema, tem essa vantagem. Mas eu sempre me sinto ameaçada, né, quando tem essas coisas assim, é difícil para mim. Eu vejo que a Neca, ela tira mais de letra, ela é mais calma que eu, essas coisas me deixam ansiosa, né? Esse tipo de situação. Mas você ficou super à vontade também, Sueli. Eu disfarço bem, mas mas é difícil para mim, é difícil. Eu gostei da experiência, mas eu não sei, ouvindo depois, pronto, com a música, com tal. Eu tô morrendo de medo de ouvir. Vocês estão apreensivas? Eu nunca consigo ouvir uma entrevista que eu dei, ver um vídeo em que eu apareço, porque eu começo a morrer de vergonha. Então, é verdade, é muito desconfortável para mim. É por isso que eu escrevo. Não é porque eu tenho talento ou porque eu tenho vocação. É o imperativo de falar. Agora, eu não sei, a sensação de ouvir toda uma temporada, eu quero ver como é que vai ser. E ouvir só um episódio inteiro, não sei como vai ser, sem ver as pessoas, né? Sem ver as expressões, não sei. É legal isso, de você poder ouvir a temporada inteira. A temporada tem uma unidade. E a voz é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito pessoal e carrega muita emoção. É mais difícil controlar a voz do que controlar o corpo, os gestos, até o rosto. A gente consegue fazer uma cara meio de paisagem e tal, mas a voz é muito difícil. A voz, quando a pessoa está comovida, quando a pessoa está feliz, a gente nota isso na voz. E quando você só tem a voz, você não tem nenhum outro amparo, você presta mais atenção. Isso é uma coisa que eu gosto do áudio, que eu acho que aparece muito nas entrevistas que vocês fizeram. Tanto quando vocês estão tão engajadas, tão felizes ou tão comovidas, quanto com as entrevistadas também. Acho que a gente nota isso muito na voz. Que lindo. Vou tomar coragem para ouvir. Bom, espera sair, então. Espera as pessoas adorarem, todo mundo elogiar, eu acho maravilhoso. Pois é, mas mesmo assim eu não me conformo. Sabe que aquele negócio lá do Mano Brown, eu nunca consegui ouvir aquilo? É mesmo? Você nunca conseguiu ver? É maravilhosa. É o meu episódio favorito do Mano Brown. As pessoas falam isso, eu não tenho coragem, sabe assim, de ouvir. O melhor episódio dele, ele tem super bons episódios, né? Então você tá ali concorrendo com episódios top, mas é o que eu mais gosto. Mas eu entendo isso de você não querer ficar se ouvindo. Eu nunca acho que eu sou obrigada. Bom. Sabe, você nunca acha que ficou bom? Sabe? Você nunca acha que ficou bom? Ai, nunca acho. Mas quando você escreve, aí você consegue achar que ficou bom. Aí é minha praia. Quando eu discurso o meu paper, aí eu fico bem, Sei. Quando você tem que discursar de improviso, que você fica aflita. Me dá ansiedade mesmo.
Vai ver que por isso que você gostou tanto de estar do outro lado da mesa, né? Que eu adorei. Você gostou muito mais de entrevistado do que de ser entrevistado, porque você está, de certa forma, no controle, né? Se ela topasse, a gente ia continuar fazendo isso. Vamos ver o resultado da primeira temporada, né? E vamos para a segunda. Né? Bora lá. Bora lá, que tem muita gente por esse Brasilzão afora para contar a história, né? Que eu aprendi com os podcasts de vocês, puxa vida, assim, impressionante. Eu e toda a equipe da novela, assim, muito legal. A gente está muito feliz e muito orgulhosa desse mas vocês cavaram também bacana. Foi bonito o trabalho de pesquisa em cima das pessoas. Foi... Gente, a música maravilhosa. É linda. A trilha é um espetáculo. Eu amei. Eu senti duas coisas ali, né? Coração negro e o coração branco ali conversando, sabe? Ai, que bacana. Assim, né? Ela que falou isso na hora. E aí quando ela começou a falar, eu falei, é isso mesmo. E a síntese do que é, né? O podcast, né? Esse também encontro, né? Dessas mulheres que também se admiram, que também se reverenciam, que também se conhecem, negras e brancas. E também a gente está falando, é possível dar certo. É possível andar junto. É possível andar junto. A gente volta lá para o início da conversa, né? De que esse encontro é possível. É possível. E é frutífero, e é feliz, e é agradável. E é só assim que vai dar certo num país como o Brasil, né, Branca? Não tem outro caminho. É só assim que vai dar certo. E vai dar certo. E vai dar certo. Isso vai dar certo. Vai dar certo. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio e o link para o podcast Escute as Mais Velhas, apresentado pela Sueli e pela NECA e produzido pela Novelo para a Fundação Tid Setúbal. Você também encontra o podcast em todas as plataformas de áudio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no @radionovelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre essa conversa tanto nas nossas redes, quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Paula Scarpim. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.